A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. Apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, outra vez com alegria renovada para a apresentação do programa A Consolação de Jesus. O programa A Consolação de Jesus tem o propósito de estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita e vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30. E nós estamos muito felizes porque muitos irmãos têm mandado mensagens dizendo que estão gostando muito do programa, têm mandado suas colaborações. É isso que nós precisamos, que vocês mandem as suas colaborações. Às vezes, alguma coisa que não ficou muito bem compreendida, façam suas perguntas, coloquem alguma visão diferente que vocês possam ter do tema em estudo. E aí a gente vai crescendo juntos, vamos estudando juntos, que esse é o propósito do programa A Consolação de Jesus, que é estudarmos juntos e juntos podermos estarmos consolados com o Evangelho de Jesus, com os seus ensinamentos, com a clareza que a doutrina espírita nos traz, essa beleza que é o estudo do Novo Testamento. Bem, meus irmãos, na semana passada eu disse que iniciaríamos o capítulo 7 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, porém faltou um trecho do capítulo 6. É um trecho até grande, é muito bonito, é um poema, na verdade, em que está no capítulo 6 do evangelista Mateus, versículos 25 a 34. Então vamos à leitura desse trecho para que nós possamos compreender melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos à leitura. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã,
pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Aí está, meus irmãos, este poema, eu considero um poema maravilhoso do nosso Mestre Jesus, esse amigo que ele não mede esforços para nos trazer consolação, paz, esclarecimento, amor, harmonia, tudo de bom, tudo aquilo que precisamos, Jesus nos traz. E esse poema vem dizendo muito a respeito da nossa vida, principalmente neste momento em que vivemos. Ele fala da ansiedade. Nós somos muito ansiosos, todos nós, uns mais, outros menos, mas somos muito ansiosos. Se amanhã tiver algum problema para resolver, hoje já não fico bem. Já estou preocupado, já estou apreensivo. E como Jesus disse, qual de vós, que por mais ansiosos que estejam, podeis acrescentar um côvado? Seria como 1 milímetro ou 1 segundo ao vosso tempo, à vossa vida, ou à vossa estatura, como está em outras versões. Lembrando que nós estudamos a Bíblia de Jerusalém, nós lemos aqui na Bíblia de Jerusalém, foi uma que nós escolhemos por ter uma tradução muito mais fiel, de acordo com aqueles estudiosos da Bíblia, né? Muitos são os estudiosos da Bíblia, espíritas e não espíritas, que realmente colocam a Bíblia de Jerusalém como uma das melhores traduções. E ela foi uma Bíblia que foi criada em 1973 por um grupo de sacerdotes católicos e também protestantes. Então é muito interessante essa Bíblia. Essa versão que eu li, então, repetindo, está na Bíblia de Jerusalém, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. E agora vamos dar voz aos nossos irmãos que vão comentar o trecho de hoje à luz da doutrina espírita. João, mais um poema lindíssimo que a gente tem hoje para estudo, né? Diante de nós, palavras tão importantes, reproduzidas por Mateus, do Evangelho de Jesus, conforme você colocou aí, nos seus versículos 25 a 34, onde a gente vai encontrar diversas passagens nos chamando, não é? Procurando nos orientar, nos direcionar para que procuremos primeiro o reino de Deus, não é? Quando ele encerra justamente lá no seu versículo 34, dizendo-nos e afirmando-nos que todas as coisas nos serão acrescentadas, tá? E ele vem dissertando frases importantes que nós precisamos ler, reler, ler novamente e que possamos entender com relação às questões ligadas a querermos amontoar situações, amontoar, não é? Esses mantimentos, sem pensarmos nos outros, sem pensarmos que o corpo necessita primeiramente, não é? Do alimento espiritual, tá? E Jesus é muito claro quando ele diz que nem só de pão, ou seja, o pão material, vive o homem, mas de toda a palavra, de todo o ensinamento que vem do Pai, que vem, né, do Criador. Então, ele chama a nossa atenção, muito importante para essas questões que nós precisamos buscar, não é? E, no entanto, nossas lutas ainda são muito direcionadas para essa questão de a gente amontoar para as coisas da terra, para as coisas que são passageiras, para tudo aquilo que eu não vou levar. E como é que fica a edificação do reino de Deus em todos nós? Com a visão que nós temos do Espírito, né, dele ser realmente imortal, né, e dele continuar, e dessa vida continuar, o que nós vamos levar? A nossa bagagem está cheia de quê? Não é? Todos nós queremos, sim,
adquirirmos aquela passagem, né, aquela viagem, tá? E chegarmos num lugar lindo, maravilhoso, onde tudo sejam flores, água límpida, paz, campos, né? O verde e tudo mais. Mas o que estamos fazendo? O que estamos fazendo para que isso aconteça? E é muito importante que a gente faça uma reflexão muito grande nas colocações de Mateus, né? Nesses versículos que nos foi trazido hoje para nossa reflexão e para que a gente pudesse comentar, né? São passagens importantes porque ele fala da questão do comer e do beber, né? Do corpo, das necessidades do corpo, que deverão sim ser sanadas e deverão sim ser observadas, mas sem exageros, sem esquecermos que dentro desse corpo habita um espírito, habita uma alma que está aqui num processo de aprendizado, num processo de elevação espiritual, conforme Kardec coloca para a gente, né? Lá nas questões, a partir das questões 132 do Livro dos Espíritos, né? Dos objetivos da reencarnação, tá? Então, a gente precisa edificar esse reino, né, em nós, para que nossas reencarnações, nossas futuras reencarnações sejam melhores do que as que já tivemos até aqui. Tem uma passagem que eu gostaria de destacar, muito importante, que é que ele fala da questão dos lírios do campo, não é? Ali ele nos chama a atenção para que nós observemos com calma, né? Mas que não deixemos toda a nossa observação e angústia nos levar à ociosidade, não é? Precisamos sim trabalhar, continuarmos trabalhando para essa edificação, tá? Mais à frente ele vem falar de Salomão, né, que em toda a sua glória, né, se vestiu como qualquer um. Então, para quê? Né? Aquela ostentação de tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía, tá? Enfim, ele vem trazendo tantas e tantas observações que a gente precisa fazer calmamente em cada versículo, né? Sobre essas questões do dia a dia, das necessidades de todos nós do dia a dia, que deverão estar sempre pautadas nesse pão, mas o pão espiritual, tá? Tal qual fazemos o Pai Nosso, né? E pedimos que não nos falte o pão material, mas que não nos falte, acima de tudo, o pão da vida, o pão da alma, tá? Porque somos espíritos, porque necessitamos e estamos reencarnando, porque ainda estamos, né, muito aquém do Evangelho. Ainda precisamos de muitas e muitas e muitas reencarnações para aprendermos a lidar com o Evangelho e internalizarmos o Evangelho de Jesus em nós. Aí sim estaremos edificando, estaremos buscando, né, sem dúvida, esse reino de Deus que Ele nos anuncia, que Ele nos fala com tanta clareza, com tanto amor, com tanto carinho, que é justamente a segunda passagem que nós encontramos, né? Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la, né? Primeiro nós encontramos Moisés, em segundo lugar nós encontramos Jesus, não é isso? Anunciando o reino de Deus. Em terceiro, o Espiritismo, que vem trazer para a gente, né, desvendar, né, tirar a cortina daquilo que é invisível, tá? E mostrar para todos nós o quanto necessitamos de evangelização, o quanto necessitamos de trabalho na caridade para nos auto-iluminarmos. Queridos amigos e irmãos, diante desse código extraordinário que é o Sermão da Montanha, a gente se depara, né, com um texto como esse. Que primor e que sabedoria do nosso Mestre Jesus, como os nossos irmãos aqui já comentaram, a respeito, né, da nossa atitude, das nossas escolhas, da maneira como a gente encara a vida, nosso comportamento propriamente dito. A gente se depara nesse texto
com uma grande orientação do nosso Mestre Jesus. Essa orientação a respeito do porvir, especificamente a respeito do porvir, pois ele sabe, conhece as nossas inclinações, os nossos sentimentos, as nossas aflições. Certa vez Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, como é dito, ele quer dizer que nós também venceremos. E quando a gente se depara com um texto como esse, a gente percebe, né, a maturidade de um espírito como esse, que compreende profundamente a natureza humana e conhece a cada um de nós e nos deixa aqui esse legado, essa oportunidade reflexiva, mas também não algo que fica somente nas nossas ideias. São coisas que envolvem o nosso comportamento. Nós temos uma atitude comportamental exterior e temos uma atitude comportamental interior. Então aqui começa assim na nossa percepção diante das coisas. Então Jesus nos revela aqui a solicitude que o nosso Pai, nosso Criador, tem para com todos. Revela essa ansiedade humana a respeito da necessidade que a gente entende que precisa. Allan Kardec certa vez escreveu que o ser humano constrói necessidades artificiais. Isso realmente é o que a gente faz durante nossa vida e por muitas vidas. E a gente vai percebendo com os estudos que a respeito das condições da vida nós necessitamos apenas do necessário. Porque, como diz o próprio final do texto aqui, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então é importante a gente observar, né, quais são as inclinações da nossa vida, aquilo que necessitamos realizar. Mas nós tentamos nos projetar para o futuro, nos nossos desejos, nos nossos anseios, mas querendo viver esse futuro na atualidade. Isso não dá para ser. Então Jesus nos dá uma grande aula aí a respeito, né, do caminho que a ansiedade realiza em nós e quanto isso nos prejudicaria. E nos prejudica, pois grande parte de nós somos ansiosos. Mas para toda a ansiedade existe uma necessidade de ponderação. Quando a gente coloca os pés no chão e percebe que antecipar aquilo que é do amanhã não traz bons frutos. A gente não consegue fazer com que uma árvore dê os frutos antes do tempo, de jeito nenhum. Então é preciso aguardar as coisas, confiar na vida e, aqui no caso, confiar no nosso Pai, no nosso Criador. Então essa ansiosa solicitude da vida, ou seja, as suas necessidades, as necessidades que a gente cria, que muitas vezes são artificiais, não são as verdadeiras, nos trazem muita dor e muito sofrimento, muita apreensão quanto ao dia do amanhã, ou seja, quanto ao futuro. E aí Jesus começa a ponderar no ensinamento, dando para a gente exemplos, né, que fazem a gente perceber o quanto nós somos auxiliados pelo alto, por nosso Pai, nosso Criador, e as próprias condições que a vida ou que a existência nos proporciona, que a gente deve desenvolver. No final ele diz, né, buscai primeiramente essas coisas, ou melhor, buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as coisas, ou todas as nossas necessidades, aquelas que realmente forem necessárias, serão acrescentadas. É difícil compreender a profundidade dessas coisas, porque nós estamos muito voltados para o mundo exterior, para o mundo material, e acreditamos que todas essas coisas são muito importantes para nós. E eu não estou aqui para dizer que elas não tenham importância, não é isso. Mas o quanto essas coisas são importantes para nós, é isso que nós precisamos avaliar. E é o que Jesus faz da maneira, né, tão objetiva e poética de falar a respeito, fazendo as comparações. Nem Salomão se vestiu tão belamente, tão ricamente como os lírios dos campos. Fala das aves nos céus, elas não semeiam, no entanto Deus as alimenta, as agasalha. Então
existe uma relação de necessidade em que a gente, ou melhor, Deus sabe que nós necessitamos. Para que a nossa vida ela construa-se na busca da qualidade, não mais da quantidade, é preciso que a gente preste atenção nessas coisas. E ensinamentos como esse aqui do Sermão da Montanha, esse finalzinho do capítulo 6, nós temos mais capítulos pela frente, né? Mas aqui nesse finalzinho do capítulo 6, a gente se depara com esse poema maravilhoso e tão profundo, nos orientando a respeito da maneira como nós podemos viver, construindo uma vida com mais qualidade. Quando a gente se preocupa com coisas que não são necessárias, no momento que não é cabível, muitas vezes, certas coisas. Nós fazemos tudo meio ao contrário, né? Como o próprio Jesus, quando fala lá a respeito de João Batista, que foi preso, daqueles nascidos de mulher, João Batista maior, um pouco mais à frente ele diz que é tocado música e as pessoas não dançam, é contado histórias tristes e as pessoas não choram. Ou seja, nós fazemos as coisas meio ao contrário, nos confundindo. Para isso que existe essa e tantas outras orientações do nosso Mestre. E mesmo na atualidade, para todos aqueles, por exemplo, que são espíritas, a orientação a respeito desses ensinamentos que o Espiritismo nos faculta, nos tornando possíveis compreendê-las de maneira mais profunda e tendo muito a ver com a avaliação e a comparação dos nossos valores e dos nossos sentimentos. Aqui nós temos realmente esse poema que nos traz essa grande oportunidade de repensar a respeito da maneira como estamos conduzindo a nossa vida, o tanto de ansiedade que estamos colocando e transformando a nossa vida, ou colocando-a num estado muito ruim, muito negativo e até mesmo patológico. Que possamos refletir com esses ensinamentos e construindo daqui para frente uma situação melhor, com mais qualidade, para que a nossa vida seja mais plena, mesmo dentro das dificuldades que ainda atravessamos. Renato Henrique, exatamente. Poema maravilhoso, realmente. E eu costumo dizer que nós vivemos, de uma maneira geral, né, na média, em torno de 90% da vida voltada para a materialidade, voltada para as necessidades materiais, e 10% voltado para as necessidades morais / espirituais. E eu estou falando da população encarnada. Os desencarnados podem ser mais ou menos a mesma coisa. Por mais que eles estejam desencarnados, ainda tem muitas necessidades materiais. Mas é óbvio, nós temos que pensar aqui em nós encarnados, para que possamos perceber o quanto nós estamos ligados ainda, atrelados ou escravizados a essa vida material, e o quanto nós precisamos ainda nos libertar disso. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, né, para que nós possamos trazer também a palavra do Leopoldo na segunda parte, e voltamos após esse intervalo com a sequência. Queria lembrar que o nosso WhatsApp é o 21 98459 3950. 98459 3950. Voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita. E nós estamos aí com esse poema belíssimo que foi analisado pelos nossos Renato Souza e Henrique Parente no primeiro bloco, e que nós precisamos refletir bastante. Jesus faz comparações com as aves, faz comparações com os lírios do campo,
e mostra que, olha, não adianta vocês ficarem ansiosos pelo que haverão de comer, de beber, de vestir, enfim, pelo dia de amanhã. Basta a cada dia as suas próprias dificuldades, os seus próprios desafios que a gente tem a cada momento da vida. Todos os dias nós temos desafios, e os desafios são os mais variados. Então vamos enfrentar os desafios que nós temos pela vida, vamos olhar de frente a cada momento, a cada despertar, cada raiar de sol, mesmo que esteja um dia nublado, vamos enfrentar esse dia com coragem, com a coragem que pautou a vida desses discípulos de Jesus. Eles foram os primeiros a receber essas instruções e muitas vezes eles não estavam aguentando o peso. Vocês imaginam naquela época serem perseguidos pelos romanos, pelo clero judaico e por tantos e tantos outros? Perseguidos foram esses irmãos. Hoje a perseguição, ela é a perseguição que não dá nem para, não dá nem para comparar. A gente não pode, não consegue ainda ter essa comparação, porque os tempos são outros, nós temos outros tipos de dificuldades. Eu sempre falo, comparando aqui, eu sei que muitas irmãs vão dizer, mas eu não sei disso, João, mas os homens vão entender, e algumas mulheres também. O futebol, né? Muita gente fala, o Pelé foi o maior do mundo, aí os argentinos dizem, não, foi Maradona, aí tem aquela discussão, mas hoje como é que seria o jogo? Não tem nada a ver, nós não podemos comparar os tempos. O que existia na época do Pelé era uma forma de jogar futebol que hoje não existe mais. Não existe mais. Talvez os jogadores de hoje não conseguissem jogar naquela época, e os jogadores daquela época não conseguissem jogar hoje. Talvez, né? Não estamos aqui afirmando. O que eu quero fazer de comparação é exatamente o que passaram aqueles discípulos, o que passaram todos os outros que vieram depois, com a incumbência de trazer até nós os ensinamentos de Jesus de uma forma lúcida, vívida e racional, até chegar na doutrina espírita, que nos dá uma nova visão acerca dessa doutrina de Jesus. Então é por isso que nós estamos aí tentando decifrar o que cada passagem dessa do Evangelho, cada passagem dessa do Novo Testamento, a doutrina espírita nos ensina. Mas, meus irmãos, eu dizia que o programa é A Consolação de Jesus, que tem por objetivo a divulgação do Evangelho, do Novo Testamento em si, à luz da doutrina espírita, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã e reprises às terças-feiras, 16h30. No nosso WhatsApp, para você entrar em contato conosco via texto, mensagem de texto, sobre o assunto do dia, né? Hoje nós estamos aí analisando essa passagem belíssima, que está o último trecho do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6. Vamos entrar no capítulo 7, agora sim. Na semana passada eu cometi um erro falando que íamos entrar no capítulo 7. Não, vamos entrar na semana que vem. Hoje ainda é o finalzinho do capítulo 6. E essa beleza que é esse poema, que a gente agora quer passar a palavra para o nosso Leopoldo Pio. Léo, e aí? O que você tem a nos dizer sobre essa passagem? Como meus queridos e amados irmãos de programa Consolação de Jesus remeteram à questão da ansiedade, eu só queria lembrar um pouquinho o que é ansiedade para a área da psicologia, para a área da saúde coletiva e da saúde pública. Geralmente se diferencia, inclusive, aqueles sinais mais claros da ansiedade, aqueles que a gente sabe que é resultado de uma atitude ansiosa com relação a algo, e também aqueles sinais que ficam meio que implícitos, escondidos e que geralmente a gente não costuma relacionar com o problema da ansiedade. Entre os sinais claros estão, por exemplo, a dificuldade de dormir, a impaciência,
o planejamento excessivo do futuro, lembrando que a ansiedade é exatamente essa preocupação excessiva com o futuro. E entre os sinais mais escondidos, ou aqueles que a gente não costuma relacionar com ansiedade, estão, por exemplo, que muitas vezes a gente poderia chamar de a minimização dos próprios feitos, dos próprios avanços, o pensamento fixo com relação a algo, a alguém ou alguma situação, a dificuldade de concentração, a tendência a ficar ruminando ou remoendo os erros. Então fica aí a dica para os nossos ouvintes, para que saibam também avaliar determinados momentos em que a gente está particularmente ansioso com relação a alguma coisa. O que Jesus nos propõe nesse belo ensinamento, talvez um dos mais belos e mais poéticos dos ensinamentos de Jesus, é que a gente tenha uma atitude diferente, não apenas com o nosso futuro, mas também com o nosso presente. Nós estamos muito acostumados a viver ou excessivamente no passado ou excessivamente no futuro. E como é importante que a gente consiga viver o presente. Uma terapeuta muito querida costuma me dizer que é importante que a gente saiba lamber a vida com os olhos. É uma metáfora que ela se utiliza para exatamente fazer com que a gente experimente o presente naquilo que o presente nos apresenta. E Jesus, de certa maneira, está propondo isso da maneira mais perfeita possível. Aquilo que os profissionais da saúde, especialmente os psicólogos, propõem para a gente, para que a gente tenha uma atitude mais saudável com relação à vida e com relação a nós mesmos, na verdade Jesus já disse há mais de 20 séculos atrás: aprendei com os lírios do campo, ou olhai os lírios do campo, significa a gente deixar de lado essa ansiedade, essa impaciência e viver o presente, saber contemplá-lo. Mas mais do que contemplar os lírios do campo, é importante que a gente saiba estimular em nós mesmos alguns sentimentos, algumas atitudes. E se a gente quiser sintetizar um pouco o que esse texto que o João traz para a gente, né, que descreve o ensinamento de Jesus, eu diria que Jesus está estimulando pelo menos 3 sentimentos ou 3 grandes atitudes em nós. Em primeiro lugar, a serenidade, que é exatamente essa atitude da ponderação, da calma e de uma atitude mais tranquila com relação aos problemas, entendendo que os problemas pelos quais a gente passa não são apenas problemas, mas são desafios evolutivos e que a gente precisa ter a coragem para encará-los e suplantá-los de alguma forma. O outro sentimento seria, evidentemente, a paciência, que é o contrário da impaciência, que acaba caracterizando a ansiedade. Ou seja, muitas vezes a gente quer resolver questões que demandam tempo de uma hora para outra. Nós estamos acostumados, talvez por orgulho, por vaidade, por excesso da necessidade do controle da nossa vida e da vida dos outros, de encontrar resultados imediatos com relação a esses problemas, a essas situações difíceis pelas quais a gente passa. É necessário muitas vezes que a gente dê tempo ao tempo, que a gente faça a nossa parte, mas que a gente tenha também essa paciência tão necessária, e é por isso que paciência lembra uma outra palavra fundamental, que é paz. E a gente fala muito aqui no programa da importância de pacificar, ainda mais nos dias de hoje em que os conflitos, as tensões individuais entre indivíduos ou entre países estão tão em voga, estão tão explícitas no nosso dia a dia. Então é importante aí também que a gente chegue ao último sentimento que já foi citado pelos meus queridos irmãos, que é a fé. Fé, paciência e serenidade, me parece, andam juntos. E Jesus, ao falar aprendei com os lírios do campo, está, na verdade, tentando fazer com que a gente chegue a essa grande meta, que a fé seja a fé raciocinada, que ela seja imanente ao nosso comportamento. E isso me lembra um texto de Emmanuel que está lá no Pão Nosso,
em que ele diz o seguinte, que é importante que a gente eduque a visão, a audição, o gosto e os ímpetos, porque tudo isso representa a base primordial do pacifismo edificante. Reparem que o que o Emmanuel está propondo aqui é exatamente a busca por essa serenidade a partir da maneira pela qual a gente vê o nosso mundo, sente o nosso mundo, experimenta as situações que todos nós acabamos experimentando enquanto encarnados. E é exatamente por isso que Jesus, nosso amado mestre irmão, termina esse ensinamento nos lembrando: buscai o reino de Deus antes de todas as outras coisas. E essas outras coisas serão devidamente resolvidas no devido momento necessário para a nossa evolução espiritual. Tudo depende de nós. Maravilha, maravilha, irmãos. É isso. Nossos irmãos aí, o Renato, o Henrique e agora o Leopoldo, falaram a respeito desse tema importantíssimo, como sempre lembramos. Aliás, todos os temas que são abordados no programa Consolação são importantíssimos. Não por nós, não pelo programa em si, mas porque são ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E ensinamentos absolutamente maravilhosos. Eu só queria aqui buscar e trazer a tradução do Pastorino para esse versículo 33 e falar um pouquinho do 34. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a versão tradicional, digamos assim, que está na maioria das Bíblias. Mas nosso Pastorino traz a seguinte tradução: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, não justiça, perfeição, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que Pastorino traduz como perfeição? Ele diz que no códice ou na cópia mais antiga existente, que foi de onde ele tirou para traduzir diretamente para o português, em latim, né, já era Vulgata Latina, no século IV, e aí Pastorino nos traz a tradução, essa que eu falei: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Porque o reino de Deus, como disse Jesus, está dentro de cada um de nós. Se nós devemos buscar o reino de Deus, que está dentro de nós, e a sua perfeição, o que nós precisamos fazer é buscar aperfeiçoar o nosso íntimo. É isso que é o mais importante. Se amanhã eu vou estar encarnado ou desencarnado, não é importante. Se eu mais tarde eu vou sentir fome e não vou ter nada para comer, sinceramente, não é o mais importante. Nós invertemos a prioridade da nossa vida. Jesus está dizendo que a prioridade é a busca do aperfeiçoamento íntimo, do aperfeiçoamento de nós mesmos, da tão chamada reforma íntima. Essa tem que ser a nossa prioridade. Agora, nós invertemos, nós colocamos a nossa prioridade no ganhar dinheiro, no construir casa, no comprar carro e etc e tal. E aí nós estamos vendo que Jesus está dizendo que não é a nossa prioridade. Não quer dizer isso, como já falamos no início, que nós não devemos buscar os recursos materiais. É óbvio que devemos buscar os recursos materiais. O que Jesus está dizendo é que a nossa prioridade, já dizia um professor meu de estratégia, que não existem 2 prioridades, 3 prioridades. Quando você tem mais de uma prioridade, alguma não é prioridade, ou algumas não são prioridades. A prioridade é uma só. Prioridade é aquela que você põe em primeiro lugar. Isso aqui é o que eu vou fazer. As outras coisas, quando eu terminar de fazer isso, ou quando eu tiver um intervalo, né? Porque às vezes você começa a construir uma casa e que aquela é a tua prioridade, e você tem que parar, porque tem que comer, tem que ir no banheiro, tem que beber água, tem que descansar, tem que dormir, tem que esperar o outro dia.
a luz, etc e tal, não é? Então, a prioridade é uma, que segundo Jesus, e é o nosso guia e modelo, o nosso mestre, ele não ia mentir para nós, é óbvio, a nossa prioridade é a busca do aperfeiçoamento íntimo. E no final, no versículo 34, ele diz: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Aqui, tanto eu quanto a Olímpia, nós gostamos de, ao invés de falar basta a cada dia o seu mal, nós gostamos de falar que basta, ou trocar, na verdade, basta a cada dia os seus desafios, o seu desafio ou os seus desafios. Porque não é mal, nada é mal. Nós enxergamos como mal, mas não é mal. São desafios para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Bem, meus irmãos, mas nós vamos então agora anunciar o próximo ponto, que é o não julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, né, que está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no último capítulo do Sermão do Monte, que é o 7, nos versículos 1 a 5, é o que nós vamos estudar semana que vem, tá? E os recadinhos que nós temos aqui, as mensagens que nós recebemos, são da nossa irmã, através, né, do WhatsApp 21 984593950. Pedimos sempre que seja por mensagem de texto, 21 984593950. Temos aqui um bom dia, que a bênção da vida, perfume de alegria o seu dia, da nossa irmã Marinalva. Obrigado, Marinalva. Temos aqui a irmã, a nossa irmã Elizabeth Coutinho. Ô Elizabeth, eu não entendi. Você manda mensagem e apaga. Aí não consigo. Talvez esteja... tem uma nova função no WhatsApp que apaga automaticamente, depois de tanto tempo, as mensagens. Então, dá uma olhada aí, porque a gente não está recebendo suas mensagens. Está vindo sempre como apagada. Quando a gente vai ver, já está apagada, né? Tá bom? Um abraço para você também. Nosso Alcinei ouvinte lá de Irajá, ele está falando aqui sobre o Dalai Lama, que outros ganhadores do Prêmio Nobel estão prontos para levar esse corajoso apelo aos principais líderes mundiais, que é o apelo para a paz. A paz é fundamental, né? Temos vários irmãos aí que se comprometem muito com a paz e isso é realmente fundamental. Obrigado, irmão. Aqui a Cecília traz um recadinho do nosso Josué de Rio Bonito, que fala assim: João, você acha que sempre, sem o entendimento da reencarnação, há como nos desprendermos dos bens materiais? O egocentrismo do animal vai até a satisfação do estômago. Satisfeito o estômago, ele para de matar. O homem, no entanto, reticências, né? Como entender o maior egocentrismo do homem que não para de matar? Um abraço fraterno a todos, gratidão a todos, Josué de Rio Bonito. Josué, e obrigado pela Cecília ter mandado. Josué, o egocentrismo é o ponto-chave, né? O egoísmo é o ponto-chave para nós desvendarmos todas as dificuldades. E combatendo o egocentrismo, nós realmente combateremos essa chaga mundial e que nós seremos mais à frente, muito melhores do que nós somos. Bem, meus irmãos, agradecendo a todos, ao Josué de Rio Bonito, a Cecília, todos que nos mandam as mensagens, e vamos encerrando o nosso programa hoje através da nossa prece final. Querido Mestre Jesus, quando olhamos para o céu e vemos céu azul, ficamos felizes, ficamos contentes, falamos: o dia está lindo, está maravilhoso. Mas quando olhamos para o céu e vemos o dia nublado, o dia carregado, nós dizemos: nossa, que dia feio. Jesus, ajuda-nos
ensina-nos a olhar tudo com o teu olhar. O teu olhar de beleza, o teu olhar que enxerga nas piores situações aos nossos olhos as melhores soluções. Tudo é bom, tudo é maravilhoso. E nós agradecemos imensamente, Jesus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua compreensão, por não desistir de nós jamais, por estar conosco em todos os momentos da nossa vida, principalmente naqueles momentos mais doloridos, naqueles momentos mais sofridos, em que nós duvidamos muitas vezes se nós realmente estamos no caminho certo ou não, se vai tudo se solucionar ou não. Duvidamos, Senhor, porque nós somos ansiosos, como disse o ponto de estudo de hoje. Senhor Jesus, ajuda-nos a crer, a termos a certeza absoluta de que tudo está rigorosamente certo. Não está nada errado. Nós estamos aí contigo, Jesus. Precisamos estar contigo. Queremos estar contigo. Esteja conosco, como sempre, Jesus, como tu mesmo disseste. Que assim seja, Mestre. E graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará. Joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único, que seja feita